Acredita que acidentes como o de Goiânia podem voltar a acontecer no Brasil? Bem, se nós não estabelecermos aí normas rígidas de fiscalização, o risco sempre vai existir. É preciso que haja normas rígidas de fiscalização numa questão como essa. Na sua opinião, no caso do acidente de Goiânia, houve falha na fiscalização? Houve falha na fiscalização, claro que houve. O país todo está sabendo disso, né? Houve falha na fiscalização. Aí houve negligência dos médicos que trabalhavam naquela clínica. Em setembro de 1987, a cidade de Goiânia se tornaria palco de um dos acidentes radiológicos mais graves já registrados no mundo. Tudo começou de forma aparentemente simples. O cenário era apenas um prédio abandonado, com alguns itens que poderiam virar sucata, onde dois catadores encontraram uma cápsula bem pesada de chumbo. O que poderia ser apenas uma boa venda se tornou simplesmente o maior acidente radiológico do mundo que já aconteceu fora de uma usina nuclear, porque esse prédio em que os catadores entraram era uma clínica de radioterapia abandonada. E a cápsula de chumbo que eles encontram nesse prédio continha um elemento chamado césio, que foi sendo espalhado por Goiânia a partir do desmonte dessa peça. E o poder radioativo do césio é tão grande que ali haviam apenas 19 gramas desse elemento em pó. E esses 19 gramas contaminaram de forma significativa 250 pessoas, sendo que 4 delas morreram em menos de um mês. Só que no total, mais de 110 mil pessoas tiveram que ser monitoradas por terem sido expostas indiretamente. E os danos que esses 19 gramas de césio causaram foram distribuídos por todo o estado. Na própria cidade de Goiânia, houve de imediato uma desvalorização imobiliária nas áreas contaminadas. Os locais contaminados foram demolidos e o entorno passou a despertar desconfiança e pânico nas pessoas. Por consequência, o impacto econômico foi devastador. Muitas empresas e comércios faliram por isso, resultando em uma perda massiva de empregos em toda a Goiânia. E os efeitos econômicos se estenderam por todo o estado de Goiás. E não foi por pouco tempo não, gente. O estado de Goiás sofreu durante anos um boicote massivo em quase todos os seus braços econômicos. Houve paralisação no turismo, quebra de contratos e também boicote na alimentação. Um estado que até hoje é liderança no agronegócio, se destaca na produção de grãos e carne bovina, passou a ter seu alimento rejeitado na mesa dos brasileiros. Mas o tempo passou, o agro se recuperou, o governo se recuperou, a economia se reergueu. Só que as vítimas diretas desse acidente foram largadas à própria sorte. E, como de costume, com o elo mais fraco, a corda arrebentou do lado deles e eles ficaram com muito pouca assistência. Ao longo de quase 4 décadas desde o acidente, para as vítimas faltou remédio, faltou suporte, faltou acolhimento, porque muitos sofrem preconceito até hoje. Agora, em 2026, completam 39 anos desse acidente e as vítimas pouco tiveram em termos de justiça e assistência por parte daqueles que foram os verdadeiros responsáveis por essa tragédia. Recentemente, em março desse ano, saiu na Netflix uma série chamada Emergência Radioativa, que reacendeu novamente a discussão sobre o acidente radioativo em Goiânia. Essa é uma série dramatizada e, ao longo de 5 episódios, nos apresentou uma releitura desse capítulo marcante da história do Brasil e principalmente do povo goiano. E apesar de não ser uma série documental, a produção conseguiu retratar muito bem a complexidade do acidente, ainda que tenha gerado alguns descontentamentos entre as vítimas, que alegam falta de fidelidade com as suas histórias. Mas, dentro dos limites da ficção, a série entregou uma narrativa impactante, só que é preciso assistir com consciência de que se trata de uma dramatização, compreendendo que o roteiro utiliza bastante licença poética. E, por óbvio, nem todo evento apresentado na tela ocorreu da mesma forma na vida real. Então, no vídeo de hoje, nós vamos justamente analisar a série Emergência Radioativa, estabelecendo alguns contrapontos essenciais com os fatos históricos e os dados reais do acidente. Meu nome é Carolina, esse é o canal Pelas Páginas da História, sejam todos muito bem-vindos. Se inscrevam no canal, não se esqueçam de dar um like no vídeo e agora vamos começar. Como de costume, eu vou começar indicando os livros que me ajudaram na pesquisa, porque além da série Emergência Radioativa, que está disponível no catálogo da Netflix, eu utilizei 2 livros como suporte para costurar os acontecimentos reais junto com o que é mostrado na série. Os 2 livros que eu li, foi no Kindle, então eu não vou pegar aqui para mostrar para vocês, senão eu tenho que ficar passando, trocando de livro, vai demorar. Eu vou deixar o print para vocês verem. Um livro é Os Sobreviventes do Césio 137, da autora Carla Lacerda, e o outro é o Césio 137, um resumo sobre o pesadelo real vivido em Goiânia, do autor Leandro Luiz.
E para quem tiver interesse, eu sempre deixo no box de descrição o nome e os links para quem quiser comprar depois. Bom, gente, para começo de conversa, tanto na leitura desses livros quanto na série, fica evidente que, embora o césio seja um dos elementos mais radioativos que existem, o maior inimigo daquela tragédia foi o desconhecimento e a negligência, o abandono que aquelas pessoas sofreram. Esse acidente com o césio 137 ele aconteceu pouco mais de um ano depois de Chernobyl, que aconteceu em abril de 86, enquanto que em Goiânia o material radioativo ele foi encontrado em setembro de 87. Então, por conta dessa proximidade entre os acontecimentos, a contaminação do césio 137 ela foi amplamente comparada pela mídia nacional e estrangeira como sendo uma espécie de Chernobyl brasileiro. Só que na União Soviética daquela época, porque a título de curiosidade, a Ucrânia até 1991 ainda fazia parte da União Soviética. E naquela época, eles já tinham uma regulamentação e um protocolo de segurança sobre radiação quando ocorreu o desastre de Chernobyl. Enquanto que no Brasil, aqui, as pessoas aprenderam a duras penas e na prática como se virar com uma crise radiológica dessa magnitude. Havia sim uma regulamentação na época, mas era precária. E mais precária ainda era a fiscalização e a aplicação das normas. Na série da Netflix, Emergência Radioativa, isso fica evidente logo no primeiro episódio, quando o CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ele é acionado pela Secretaria de Saúde e eles simplesmente não tinham controle, né, que tinha em Goiânia uma peça de césio abandonada. Só que na série, né, mostra como se não houvesse registro no CNEM sobre a existência daquela peça. Na série, o Dr. Benny Orenstein, que é o diretor da CNEM e na vida real se chamava José Júlio Rosenthal, ele cita algumas vezes que a CNEM possuía registro da cápsula de cobalto, mas que não encontra na CNEM registros da peça de chumbo. Na vida real, a CNEM possuía sim registro de ambas as peças. O que não havia era fiscalização para saber o estado e o paradeiro dessas peças. O que aconteceu tanto na série quanto na vida real é que o Instituto Goiano de Radiologia ele foi despejado do prédio e simplesmente largou a cápsula de chumbo para trás. E era obrigação do Instituto Goiano de Radiologia informar a CNEM sobre absolutamente qualquer mudança no equipamento, seja na manutenção ou no endereço. E isso não foi feito. Então a CNEM ela sabia sim da existência porque havia um registro formal dessa clínica. Porém, num período de cerca de 2 anos, porque o Instituto ele é despejado em 85 e a peça é encontrada em 87, nessa lacuna de tempo, a CNEM ficou sem rastreabilidade da peça. Então, eles não sabiam, né, que a clínica tinha sido despejada, muito menos que eles saíram largando a peça para trás. E a razão desse despejo e a saída foi sob decisão judicial, fazendo com que os donos da clínica saíssem às pressas, depenando o lugar, porque o terreno tinha sido vendido. Só que, mais uma vez, diferente do que é mostrado na série, o terreno no qual o Instituto Goiano construiu a clínica de radioterapia, ele não pertencia à Santa Casa, ele era administrado pela Santa Casa. O verdadeiro proprietário era a Sociedade São Vicente de Paula. E o que é essa sociedade? Eles são uma organização civil de leigos, composta por homens e mulheres que se dedicam ao trabalho cristão de caridade. Para quem não é familiarizado com o termo leigo, no contexto católico, esse termo ele abrange todos que foram somente batizados, mas que não desempenham nenhuma função dentro da hierarquia católica, ou seja, não são padres, freiras, bispos, assim por diante. Portanto, você que está aí assistindo, se você foi batizado na Igreja Católica, você é um leigo. É somente isso, tá, gente? E, inicialmente, esse terreno ele pertencia a essa Sociedade São Vicente de Paula, e essa sociedade, por sua vez, ela era uma grande colaboradora da Santa Casa de Misericórdia. Por isso, a exigência para a concessão desse terreno é que ali na clínica fossem atendidos de forma gratuita os pacientes oncológicos da Santa Casa. Gente, isso é um rolo para entender. No desenrolar da série, vocês começam a perceber isso. Quando começa o inquérito sobre o acidente, vocês vão vendo que os interrogados, todos vão um empurrando para o outro. Chama um, não é o dono, chama o outro, ele não sabe do que se trata, chama a Santa Casa, eles não têm ciência, chama o dono da clínica, não é com ele, o terreno foi vendido, ele não era proprietário. Aí chama o proprietário, ele só queria fazer o uso do terreno. Enfim, gente, foi assim um empurra-empurra até, de fato, conseguirem concluir o inquérito.
Assim como é mostrado na série, a vida real ela teve a mesma dinâmica. Inicialmente, o Instituto ele ocupou o terreno cedido sob o pretexto de construir a clínica e, em contrapartida, ofertar o tratamento oncológico gratuito para os pacientes da Santa Casa. E, em um dado momento, a Santa Casa alegou o descumprimento desse acordo e o terreno ocupado pelo Instituto foi vendido. O novo proprietário que adquiriu o terreno era o Instituto de Previdência e Assistência do Estado de Goiás. E ele, por sua vez, e com toda a razão, ele queria fazer uso do bem adquirido. É aí que começa a disputa judicial pelo espaço. O local ele ficou abandonado por cerca de 2 anos, entre 85 a 87, até que o Instituto de Previdência ele conseguiu na justiça uma liminar para demolir o prédio e fazer uso do terreno. Então, em maio de 87, eles começam essa demolição. Porém, essa liminar é cassada e a demolição é interrompida. Então, aquele aspecto que vocês veem na série daquela clínica parcialmente demolida é por conta disso. Porque nos 2 anos que o espaço ficou abandonado, ele se manteve razoavelmente íntegro. Tinha até um segurança que ficava lá, mas por falta de pagamento ele foi retirado. E é assim, como vocês estão vendo nas fotos, que a clínica se encontrava na vida real naquele fatídico dia 13 de setembro de 1987. Os rapazes que encontram essa cápsula eram catadores de recicláveis e na vida real seus nomes são Roberto dos Santos Alves, que na época tinha 21 anos, e o seu amigo era o Wagner Mota Pereira, com 20 anos. Quando eles encontram essa cápsula de chumbo, aquilo foi um grande achado, porque na venda de reciclável, o chumbo ele é um metal de maior valor por conta do seu peso. E na série, esses dois rapazes são retratados pelos personagens Lúcio e Carlinhos. E eles são os primeiros personagens que nós temos contato logo no primeiro episódio, mostrando exatamente o momento em que eles estão saindo de casa para ir na clínica vascular em busca de recicláveis. Sem imaginar o perigo, eles decidem desmontar o aparelho ali e eles começam a retirar algumas partes externas do equipamento para tentar levá-lo embora. E a peça mais pesada era justamente um cabeçote interno que ficava dentro daquela cápsula. Então eles tiram aquele invólucro e com muita dificuldade, né, eles conseguem remover essa parte da máquina. O objeto ele era muito grande, né, e pesado, então eles ficam, né, felizes, porque eles acham que eles vão fazer uma boa venda com aquilo. E assim como é mostrado na série, eles conseguem, né, um valor razoável para aquela peça. E depois de retirar essa peça, eles transportam o objeto até a casa de um deles, porque a ideia inicial era desmontar o equipamento com mais calma. Só que em casa eles tinham ferramentas simples e eles não conseguiram, né, fazer o desmonte total daquela estrutura metálica, porque a cápsula interna ela era feita justamente para resistir a tentativas de abertura por conta do perigo extremo do que havia dentro dela. O máximo que eles conseguiram, e ainda com muita insistência, foi apenas algumas perfurações, eles não conseguiram fazer uma abertura completa. Mesmo assim, isso foi o suficiente para começar a contaminação já naquele local, porque por meio dessas tentativas eles conseguiram romper pequenas partes que possibilitaram que o césio começasse a ser dispersado. Só que depois de algum tempo tentando desmontar o equipamento e sem sucesso, eles decidem levar o objeto para um ferro velho da região. E o dono daquele ferro velho, na vida real, se chamava Devair Alves Ferreira, e na série ele foi retratado como o personagem Evanildo. Quando o objeto chegou ao ferro velho, o Devair ele comprou a peça, mas achou, né, algo normal, deixou ali num canto e continuou trabalhando o dia inteiro. No final do dia, quando já estava começando a escurecer e ele estava saindo, é que ele repara num brilho azul muito intenso, né, um neon luminoso saindo daquela peça. Então aquilo chamou a atenção. E justamente esse brilho azul deixou ele hipnotizado com aquele objeto. E em vez de desconfiar, mas também, gente, convenhamos, né, quem desconfiaria? Ele ficou intrigado, né, com a beleza daquele azul neon. Dentro do compartimento havia um pequeno recipiente contendo um material que ele não sabia identificar. Era um pó branco, quando visto numa iluminação normal, só que quando o ambiente ficava escuro, esse material ele emitia um brilho azul intenso, quase neon. E foi assim que esse brilho da morte, como foi chamado posteriormente pelo próprio Devair, passou a circular em alguns locais da cidade. E o Césio 137, assim como é mostrado na série, de fato ele emite um brilho azulado, porque ele libera uma radiação muito intensa. Essa radiação, por óbvio, é invisível, mas quando ela entra em contato com o ar ou com a umidade, ela agita as moléculas ao seu redor, como o oxigênio e o nitrogênio. E é justamente essa agitação que faz com que os elétrons dessas moléculas ganhem energia.
E ao voltarem ao normal, eles liberam essa energia em forma de luz, é como se fosse um efeito lâmpada, só que ele é causado por partículas radioativas. E esse elemento, embora seja extremamente radioativo, quando ele é usado na medicina, ele é capaz de destruir as células cancerígenas. Só que fora de um ambiente controlado, essa substância se torna extremamente perigosa. A exposição direta pode provocar danos graves ao corpo humano, mesmo pequenas quantidades podem causar efeitos devastadores. E foi justamente o que aconteceu em Goiânia, eram apenas 19 gramas do material. E depois que o aparelho tinha sido aberto, o material radioativo ficou exposto e a situação começou a sair completamente do controle de uma forma muito rápida. Porque como o Devair ficou impressionado com o brilho azul que saía do interior da cápsula, ele decidiu continuar mexendo no equipamento. E foi essa curiosidade que acabou sendo o primeiro passo para a contaminação começar a se espalhar pela cidade de Goiânia. Porque assim como mostra na série, o verdadeiro Devair, ele também transportou a peça por diversos momentos entre o trabalho e a sua casa, aumentando ainda mais a contaminação, porque embora ele carregasse a peça numa sacola de ráfia, como é mostrado na série, as partículas do pó eram muito finas e iam dispersando mesmo dentro da trama da ráfia. Em uma entrevista dada por ele ao Globo Repórter, ainda em 1987, o Devair ele conta que ele inclusive chegou a beber cerveja e apoiar o copo em cima daquela peça. Ele não tinha a menor desconfiança que aquilo pudesse fazer algum mal para ele ou para seus familiares. E cada vez mais encantado com aquele brilho, o Devair ele mostrava aquele pó brilhante para todo mundo. Os funcionários do Ferro Velho tiveram contato direto, os amigos e familiares também. E foi assim que algumas pessoas começaram a pegar pequenas quantidades do material para observar mais de perto. Algumas pessoas passavam a substância na mão, levavam para casa para mostrar para a família. E sem que ninguém desconfiasse, a radiação começava a circular por diferentes lugares da cidade. E foi nesse gesto inocente de curiosidade, com aquele brilho azul tão bonito, que ao longo dos dias diversas casas, ruas e até meios de transporte acabaram entrando em contato com essa substância. Pouco tempo depois do primeiro contato, algumas pessoas já começaram a apresentar sintomas estranhos. Eles sentiam náusea, tontura, fraqueza. Esses sintomas eles começaram a aparecer em várias pessoas que tiveram contato com o material, só que no início ninguém relacionou isso com o contato com a peça, atribuíram a uma possível virose, né, já que muitas pessoas tinham os mesmos sintomas. Inclusive, os irmãos do Devair e as respectivas famílias foram muito afetados. Aliás, gente, vamos falar um pouquinho sobre esses irmãos, porque isso eu achei que foi uma grande bola fora da série. O Devair, ele teve 2 irmãos, mas somente um foi retratado na série. Um deles se chama Odson Alves Ferreira, e ele não foi retratado e, na minha opinião, foi uma grande falha por 2 razões. Primeiro, porque atualmente o Odson, ele é um dos sobreviventes e ele é o rosto da Associação de Vítimas do Césio. Ele é um ativista muito atuante na busca por direitos dessas pessoas que foram atingidas. Inclusive, um fato que entristeceu muito essas vítimas foi que, além da série não ter sido gravada em Goiânia, ela foi totalmente filmada no estado de São Paulo, a produção ela não entrevistou nenhuma vítima, né, perdendo, assim, importantes relatos que poderiam enriquecer a produção. Ao meu ver, a questão da filmagem até dá para relevar, né, por questões financeiras e burocráticas. Eu acho que eles poderiam ter feito algumas cenas externas, né, pelo menos finalizada a série em Goiânia, apresentando inclusive as vítimas na conclusão do último episódio. Mas enfim, não fizeram, né, deixa para lá. Só que assim, não ter entrevistado as vítimas não foi só deselegante, porque, cara, você está contando a história deles. Aliás, você está contando a pior história da vida dessas pessoas. Eu acho que foi uma perda imensurável de material humano que eles poderiam ter agregado na série. E no caso do Odson, né, um segundo motivo que eu achei uma bola fora eles não terem incluído ele na série, para mim é abismal que eles não tenham incluído o Odson, porque ele, na época, trabalhava como motorista da linha municipal. E ele circulava com cerca de 1.000 pessoas por dia. Então, assim, ele era um dos maiores vetores de contaminação que estava circulando ali em Goiânia. Então, eu acho que seria muito importante, né, ter retratado isso. Aparece um motorista de ônibus na série, mas ele não tem vínculo com o núcleo principal. E, na realidade, tinha. Porque aquele motorista que é retratado na série poderia ter sido o Odson, né? Eles poderiam ter, né, amarrado melhor essa história. E aí, novamente, na minha opinião, o personagem Raimundo, para quem já viu a série sabe quem ele é, para mim ele poderia ter ficado de fora e terem colocado o Odson, porque assim, sinceramente, esse Raimundo, ai gente, que cara chato, mimadão, ele fica enchendo o saco de todo mundo, ele reclama de tudo, arruma briga com o vento, sabe? O mundo tava caindo na cabeça de todo mundo ali, o pessoal mal pra caramba, casos de vida ou morte, e o cara fica fazendo desaforo pros médicos,
Sabe, uma puta chatice. Para mim, o Raimundo foi um péssimo uso da licença poética. Mas enfim, esse irmão, o Alderson, ele ficou de fora. E o irmão que foi retratado foi o Ivo Alves Ferreira, que na série é o personagem João. E assim como acontece na série, ele também fica muito encantado com aquele brilho, né, com aquele pozinho brilhando azul, e ele acha tão bonito que ele pede um pouco para levar para casa, porque ele queria mostrar para sua filha caçula. E aí, para mim, assim, é uma das cenas mais tristes da série, porque quando ele chega em casa, ele já vai imediatamente mostrar para a filha, e ele fala que ele trouxe as estrelinhas do céu para ela, e ela ficou muito encantada, ela vai soltando aquele pozinho, parecia a estrelinha caindo da mão dela mesmo. E essa menina que aparece na série, na vida real, era filha dele mesmo, é a personagem Celeste. E ela se chamava Lady das Neves, e ela foi uma das primeiras a apresentar sintomas. Justamente porque o caso da Lady, ele foi o mais grave. Além dela ter só 6 anos, né, gente, ela ainda ingeriu o césio. E por que ela ingeriu o pó? Naquele momento que o Ivo mostra para ela, a mãe Lourdes das Neves Ferreira, que é uma das vítimas sobreviventes, e na série é retratada pela personagem Catarina, ela estava cozinhando ovos para eles comerem. A mãe, naturalmente, né, como toda mãe, fala para ela largar aquilo e lavar a mão que ela vai comer. Só que no momento que a mãe se distrai, ela já pega o ovo e começa a comer. Então, pouquíssimo tempo depois que ela come esse ovo, ela já começa a vomitar e se sentir fraca. Só que, como a mãe disse, muito rapidamente ela melhorou. No dia seguinte, ela acordou tranquila. Então, eles pensaram que tinha sido um mal-estar, que ela comeu o ovo e não caiu muito bem. Gente, ninguém, assim, nem no pior pesadelo ia conseguir dimensionar, né, que naquele momento aquela menininha estava ingerindo um dos materiais mais radioativos que existem. Na série também é mostrado um outro filho desse casal. Na série é o personagem Claudinei, na vida real ele se chama Lucimar. E ele também, né, ficou isolado da família, né? Igual mostra na série, ele acabou ficando sem o pai e a mãe por perto, porque o pai, ele vai com a irmã para o Rio de Janeiro, para o Hospital Naval, enquanto que a mãe, ela não estava contaminada, então ela fica confinada com outras pessoas para observação no prédio da FEBEM. E isso, inclusive, não é passado na série, né? Mostram como se ela não saísse por aí andando, vai arrumar um emprego. E na vida real, não, eles passaram, se eu não me engano, 3 meses confinados no prédio da FEBEM. E aí, com o passar dos dias, né, os demais adultos, eles começaram a ter uma piora significativa nos exames, né, que inicialmente eles pensaram ser uma virose, e eles começaram a apresentar sintomas físicos, as pessoas começaram a ter queimaduras e bolhas nas partes do corpo onde o pó tinha passado. Outras começaram a perder cabelo, sentir fortes dores pelo corpo, o que já era um sinal claro de uma exposição à radiação. Só que mesmo assim, ainda né, ninguém sabia o que estava causando aquilo, ninguém imaginava que esses sintomas estavam relacionados àquele pó. Eles ainda acreditavam que pudesse ser uma intoxicação alimentar mais severa, ou que a água da rede de distribuição pudesse estar contaminada. Enquanto isso, os catadores que haviam desmontado o equipamento e foram as primeiras pessoas expostas, eles já estavam num quadro muito pior. Um deles já tinha sido até hospitalizado. E sem a menor desconfiança de que se tratava de radiação, a vida continuava normalmente, o ferro velho continuava funcionando, as pessoas entravam e saíam do local sem saber que estavam expostas. Né, os ônibus continuavam circulando, o irmão do Devair, o Odson, ele era motorista da rede municipal, então ele continuava circulando com milhares de pessoas. Então, a contaminação ela foi sendo disseminada por toda a Goiânia, cada vez mais difícil estava de controlar aquilo. No total, gente, foram 15 dias em que o material circulou e contaminou as pessoas. Do dia 13 de setembro, quando os 2 rapazes recolhem a cápsula na clínica abandonada, até o dia 28 de setembro. E isso só teve um fim relativamente rápido, porque em meio a todo esse encantamento que o brilho azul despertava nas pessoas, tinha uma única pessoa que sempre abominou a presença daquela peça. Essa pessoa foi a esposa do Devair, chamada Maria Gabriela, que na série é retratada pela personagem Antônia. E o Devair, ele conta na entrevista que ele deu ao Globo Repórter em 87, que a Maria Gabriela, ela brigava mesmo com ele, ela não queria aquela peça dentro de casa, então ela não deixava ele guardar lá dentro. Ele chegava e colocava numa cadeira que ficava do lado da porta, do lado de fora. Porque desde que ele apareceu com aquilo e algumas pessoas começaram a passar mal, a Maria Gabriela, ela foi a única que conseguiu correlacionar o mal-estar coletivo com a presença daquela peça. Mesmo sem saber da gravidade daquilo, até porque convenhamos, né, gente, qualquer um de nós vai ver um pó branco, normal, e de repente ver ele brilhando, só vai achar interessante. Quando que vai pensar, né, vai passar pela cabeça que é um pó radioativo? Aquelas pessoas só se encantaram com aquilo. Quem realmente era responsável é que não podia ter, né, largado aquele trambolho para trás e dado no pé.
Aquilo, gente, era uma bomba relógio que explodiu a partir do dia 13 de setembro de 87, mas que podia explodir a qualquer momento. E foi graças a Maria Gabriela, esposa do Devair, em um ato heróico, né, que foi impulsionado apenas por intuição, que essa história não teve um desfecho ainda pior. Porque depois de alguns dias observando o mal-estar coletivo e desconfiada daquela peça, ela resolve procurar a vigilância sanitária para relatar que ela acreditava que aquele material estava causando uma intoxicação nas pessoas. Porque desde que aquilo chegou, todo mundo da família e os amigos próximos começaram a ficar doentes, inclusive ela. E essa desconfiança da Maria Gabriela foi fundamental para revelar o desastre, porque foi graças à esposa do Devair que a contaminação pôde ser contida. E assim como é mostrado na série, na vida real a Maria Gabriela também pede ajuda para um funcionário do Ferro Velho para ajudar a carregar a peça porque era muito pesada. Quem ajuda na série é o Raimundo, que eu tava xingando antes, tá? Aliás, gente, comenta aqui, por favor, quem assistiu essa série, quem teve paciência com o Raimundo, porque tava me irritando. Olha, acho que no segundo episódio eu já tava por aqui, eu já tava... Cara, o que você é tão chato? Sem comentários. Quem não assistiu, vocês vão passar raiva com o Raimundo, tá? Não precisava do Raimundo na série. Bom, igualmente como é mostrado na série, eles só pegam aquela sacola ali de ráfia que o Devair já carregava, pegam um ônibus e vão em direção à vigilância sanitária de Goiânia. E a sequência de acontecimentos entre a Maria Gabriela deixar o material na vigilância sanitária e a descoberta da fonte radioativa aconteceu muito rápido. É nesse momento que a vida real parece que ela ganha aquele dinamismo que nós vemos na série. Porque assim, apesar do funcionário da vigilância, ele também não teve uma percepção em relação a uma possível contaminação, ele nem passou pela cabeça dele. Né, a partir do relato que a Maria Gabriela fez para ele, ele de fato pensou que fosse algo que estivesse trazendo uma intoxicação. Mas ele cumpriu muito bem o seu papel. Ele entrou em contato com o posto de saúde que ficava próximo da vigilância sanitária para questionar se era possível que o relato da mulher batesse com uma possível intoxicação. Então ele fez o certo, ele recebeu a demanda, ficou em dúvida, entrou em contato com o médico e pediu um esclarecimento. Só que justamente esse médico do postinho que vai atender, ele já estava com um paciente internado, né, que era um dos catadores que estavam no estado mais crítico. E o médico ele já estava desconfiado que aquela contaminação era mais séria do que uma simples intoxicação alimentar. E por conta da função de catador que o rapaz exercia, a princípio, o médico pensou que ele pudesse ter tido contato com algum material contaminado. Só que os exames desse rapaz que estava internado não estavam detectando nada que o médico conseguisse chegar numa conclusão. E aí, junto com o relato da vigilância sanitária, os dois decidem solicitar uma análise mais adequada naquela peça. Até porque eles precisavam, né, entender o que estava, né, contaminando mais pessoas, e o médico também precisava entender uma forma de tratar melhor aquele paciente. Porque o rapaz ele não respondia a nenhum tratamento que o médico estava tentando. E aí, a partir disso, no dia seguinte, um físico foi acionado para inspecionar o material. E esse físico, que foi o primeiro a identificar o Césio, na vida real se chama Walter Mendes Ferreira, na época ele tinha 29 anos. Na série, ele é retratado pelo personagem Márcio, só que aqui eu abro um parênteses com vocês. No livro Césio 137, do autor Leandro Luiz, ele cita que foram 2 físicos que se encaminharam até a vigilância sanitária para identificar esse material. Em diversas fontes, eu encontrei que o personagem Márcio, ele não retrataria apenas o Walter, mas sim diversos físicos que atuaram nessa investigação. Porém, eu não consegui encontrar o nome desses outros físicos envolvidos, nem ao menos do segundo suposto físico que teria ido à vigilância sanitária junto com o Walter. Então, assim, se alguém souber, né, o nome desse outro físico que acompanhava o Walter, eu peço, por favor, que deixe nos comentários para eu poder pesquisar, porque eu fiquei muito curiosa e não consegui localizar, né? Por óbvio, o Walter não foi o único físico, mas cadê o nome dos outros, né? Não consegui encontrar, né, nenhuma fonte que cite o nome dos outros físicos que estavam acompanhando ele nesse processo. Mas o fato é que, sendo apenas o Walter ou o Walter acompanhado de outro colega físico, quando se deparam na vigilância sanitária com aquele material, né, e analisam com os equipamentos adequados, eles se chocam com a descoberta, porque se tratava de uma dose extremamente elevada de radiação. De imediato, todas as autoridades são acionadas e a partir de então é barata voa. Começa todo aquele desespero que a gente vê na série para conter a radiação, porque passa a ser literalmente uma corrida contra o tempo. No dia seguinte a essa descoberta, o José Júlio Rosenthal, da CNEM, ele já chega em Goiânia para coordenar as ações de descontaminação. Só que no início as pessoas ainda não sabiam o que estava acontecendo, mas, gente,
né? Imagina, uma cidade com clima interiorano, na década de 80, você vendo gente estranha, né? Festa estranha com gente esquisita. O povo circulando com umas roupas totalmente, né, espaciais, uma coisa que ninguém vê por aí, analisando com equipamento até o asfalto, medindo de cachorro da rua. Então todo mundo ficou em pânico, ninguém sabia do que se tratava, mas sabia que tinha alguma coisa muito séria. E não tinha como as autoridades segurarem essa informação da população por muito tempo, né? Até porque as pessoas também precisavam ser descontaminadas. Então, rapidamente, quando as pessoas ficam sabendo, a mídia também. Então, todo o país começou a ficar com os olhos voltados para Goiânia. E naquela época, o governador em exercício era o Henrique Santilo. E na série ele é representado pelo personagem Roberto. Ele passou a sofrer pressão de todos os lados. Primeiro, os cientistas, eles pressionavam, e com absoluta razão, para que fosse interditado todos os locais necessários. E no momento que a história vem à tona, aí é o povo que vai começar a pressioná-lo para tirar imediatamente todo aquele lixo radioativo de Goiânia. E desde o momento que a crise se tornou pública, cada vez mais o Brasil inteiro também estava pressionando, porque ninguém queria que aquele lixo saísse de lá ou que aquilo vazasse de alguma forma, que alguma pessoa se deslocasse de Goiânia para outro lugar do país e saísse espalhando a contaminação. E desde o momento que a crise se tornou pública, cada vez mais equipes técnicas de todo o Brasil chegavam na cidade para tentar auxiliar na contenção. Inicialmente, os especialistas eles começaram a usar equipamentos para medir os níveis de radiação em diferentes locais. Só que a cada medição se revelava um cenário ainda mais preocupante. E o ferro velho, onde o material havia sido aberto, foi um dos primeiros lugares a serem analisados. E lá, os aparelhos detectaram níveis assim altíssimos de radiação. A área estava completamente contaminada. E por conta desses níveis elevados de radiação ali no ferro velho, isso significa que qualquer pessoa que entrou ali no local foi exposta ao material radioativo, mesmo sem ter tocado naquele pó. E depois do ferro velho, as equipes começaram a investigar as casas das pessoas que tiveram contato direto com o material. E essas residências, elas apresentavam sinais extremos de contaminação, assim como o ferro velho. Nas casas foram detectadas partículas radioativas espalhadas em móveis, roupas, objetos pessoais. Em algumas, até o chão e as paredes estavam contaminadas. O problema era muito maior do que parecia inicialmente. E à medida que a investigação avançava, cada vez mais vítimas eram identificadas. Pessoas que apenas visitaram o ferro velho ou tiveram contato indireto com o material começaram a ser examinadas. Algumas delas já apresentavam sintomas de radiação, enquanto outras ainda não tinham sintomas, mas já estavam contaminadas. E o número de pessoas afetadas continuava aumentando. As autoridades começaram então uma grande operação para tentar localizar todos aqueles que tiveram contato com o material. Os hospitais da cidade passaram a receber as pessoas que suspeitavam ter sido expostas. E os médicos especialistas começaram a realizar exames para verificar os níveis de radiação no corpo das vítimas. Sabe na série, quando aparece um hospital de campanha no estádio? Eles decidem fazer isso pela grande quantidade de pessoas que eles precisavam examinar e que os hospitais não estavam dando conta. Então, nesse hospital, se torna um grande campo de triagem, onde foram examinadas mais de 110 mil pessoas. E aí nós temos mais uma cena real, que é aquele momento que o núcleo familiar do Devair é concentrado no estádio e precisam se desfazer das suas roupas e pertences pessoais. Aquilo aconteceu mesmo. Só que na vida real, aquela cena aconteceu com milhares de pessoas, porque o núcleo familiar do Devair ele já estava quase todo comprometido, com altos níveis de contaminação. Então eles estavam todos hospitalizados, assim como os 2 catadores e os funcionários do ferro velho e alguns amigos próximos da família. Então, na vida real, quem passou por aquelas situações no estádio foram as centenas de pessoas que estavam sendo examinadas de forma massiva e sendo isoladas conforme o seu nível de contaminação. Aquilo foi uma mega operação de guerra montada da noite para o dia na cidade de Goiânia. E olhando assim para o nosso passado recente, me lembrou bem assim os hospitais de campanha que foram montados na época da pandemia, porque a gente dormiu e acordou e já tinha lugares assim isolados para as pessoas contaminadas irem também. E enquanto a população seguia sendo testada e isolada em massa, havia uma grande falta de informação. As equipes de contenção elas estavam isolando cada vez mais áreas contaminadas e assim a sensação de pânico generalizado da população era muito grande.
né? Muitas ruas foram bloqueadas e as equipes de emergência passaram a trabalhar usando aquelas roupas especiais de proteção. O objetivo era impedir que a contaminação continuasse se espalhando e cada objeto suspeito precisava ser analisado cuidadosamente. E os profissionais de saúde, gente, também estavam enfrentando um enorme desafio. E aqui a gente tem mais uma licença poética da série, porque na série nós vemos 2 médicos, tem uma outra médica também, mas agora eu não estou lembrando o nome dela, mas esses 2 médicos, eles são associados com personagens reais, então eu vou falar deles. Eles representam o Dr. Nelson Valverde e o Dr. Alexandre Rodrigues. Esses 2 médicos, na verdade, eles são uma representação do esforço sobre-humano que foi feito pelas equipes de saúde, porque na realidade tinham dezenas de médicos de todo o país atuando naquela contenção de crise. Mas de uma forma geral, todos esses profissionais que atuaram, assim como os 2 médicos que são retratados na série, eles também estavam desamparados em termos de conhecimento, porque tudo ali era completamente novo para eles. Muitos nunca tinham lidado com um acidente radiológico daquela magnitude. Então era necessário aprender rapidamente como tratar as vítimas e como lidar com a contaminação. Por isso que as equipes médicas, elas começaram a trabalhar junto com especialistas em radiação para tentar entender a melhor forma de agir para controlar também o tempo de exposição segura que eles teriam. As equipes, elas precisavam se revezar para ninguém exceder o tempo de exposição e acabar também se contaminando ali no momento. E na série são os personagens Eduardo e Loureiro. E esses 2 médicos na vida real, eles estavam ajudando a coordenar toda a situação, porque eles justamente eram uma ponta de esperança no salvamento dessas pessoas, porque eles eram os únicos na equipe médica que possuíam uma experiência internacional em acidente radiológico e nuclear. A série, ela chega a retratar o personagem Eduardo como tendo atuado em Chernobyl, justamente para trazer luz a essa experiência que esses 2 médicos possuíam na vida real. Porém, eu não encontrei fontes que afirmam que esses 2 médicos, de fato, tenham atuado em Chernobyl. Eu encontrei que eles tinham experiência na questão de tratamento de acidente radiológico. Então, novamente, se alguém souber algo a respeito, deixa aqui nos comentários para a gente matar essa curiosidade, por favor. Mas, assim, de uma forma geral, as equipes de saúde, elas não possuíam nenhum conhecimento específico. Esse acidente foi totalmente sem precedentes aqui no Brasil. Na época, os pacientes eles eram tratados com um banho de descontaminação, com sabão e vinagre e também com um comprimido chamado azul da Prússia. Para vocês terem dimensão assim do nível de intoxicação dessas pessoas em Goiânia, lá em Chernobyl, as pessoas expostas, elas tomavam apenas um comprimido de azul da Prússia, enquanto as vítimas de Goiânia, elas tomavam 3. Tem um episódio, acho que é o episódio 4, que nós vemos uma divergência entre um dos médicos brasileiros e um médico russo que vem para o Brasil para ajudar na contenção dessa crise. Porque o russo, ele afirma justamente isso, que um é suficiente. E o médico brasileiro explica que os níveis de contaminação aqui são bem mais extremos. Então, se eles não tivessem tomado 3 comprimidos desse azul da Prússia, apenas um não faria nem cócega, gente, porque a principal diferença, né, entre esses 2 acidentes foi o tempo de exposição. Lá em Chernobyl, a evacuação majoritária, né, digamos assim, levou cerca de 36 horas. Eles evacuaram uma cidade em 36 horas. Enquanto que a contaminação por césio, ela durou 15 dias seguidos. Então, assim, foram 15 dias as pessoas sendo expostas àquilo. Foi um nível muito mais extremo de exposição. Algumas dessas vítimas já estavam com um nível muito severo de envenenamento. Na série, eles mostram que apenas 6 pacientes teriam sido transferidos para o Hospital Naval Marcílio Dias, que fica no Rio de Janeiro. Inclusive, é uma cena muito tensa, porque assim, os médicos eles precisam escolher quem vai, quem fica, né? Na série, a Antônia, a personagem que representa a esposa do Evair, a Maria Gabriela, ela acaba cedendo a vaga para o cunhado, para que ele possa acompanhar a filha, porque ela tem só 6 anos, e ela não queria que a menina ficasse sozinha sem o pai. Mas na vida real, o Hospital Naval ele recebeu 14 pacientes em estado gravíssimo. Inclusive, recebeu juntas a Maria Gabriela e a sobrinha Leide das Neves. Só que, infelizmente, as duas foram as primeiras vítimas. Tanto a Maria Gabriela quanto a Leide das Neves, pouco tempo depois de chegarem no Hospital Naval, no Rio de Janeiro, elas vieram a óbito. E o enterro delas, gente, assim como é mostrado na série, foi uma situação que não tem nem palavras para descrever, né? Primeiro porque foi uma super estrutura mesmo para conseguir mover os caixões, porque eles eram de chumbo, então cada um tinha cerca de 700 quilos, então precisava mesmo de guindaste para poder movê-los, né, até a sepultura. Você vê isso por si só já é uma situação extrema, né? E além da dor, né, dos amigos e dos familiares que estavam no enterro, principalmente da mãe, né, da Lourdes, mãe da Leide das Neves, porque era uma menininha de 6 anos sendo enterrada.
ainda juntou um monte de gente para fazer manifestação e xingarem as pessoas. Queriam que eles tirassem o caixão das duas dali. Eles não queriam aceitar que a Maria Gabriela e a Leide das Neves fossem enterradas no cemitério com medo de contaminação. Só que elas já estavam sendo enterradas em caixões de chumbo para que não houvesse contaminação. Só que aquelas pessoas começaram a atacar pedra nos caixões para tentar impedir o enterro das vítimas. Então, além de tudo que eles estavam passando, esse foi, acho que, um momento de maior crueldade com aquelas vítimas, porque não era o momento de fazer qualquer coisa do tipo, né? Tinha que ter tido um pingo de respeito. Enquanto isso, as autoridades, os cientistas, as equipes médicas, eles continuavam trabalhando em conjunto e a todo vapor para tentar controlar aquela situação. Só que tinha muito trabalho pela frente ainda, porque em paralelo ao tratamento das vítimas, também estava acontecendo uma mega operação para descontaminar a cidade, porque não era só tratar as vítimas, tinha que literalmente eliminar a radiação da cidade. E isso estava dando muito trabalho. Foram casas, ruas, objetos, tudo precisava ser analisado e limpo. As áreas tinham que ser completamente isoladas. Então, assim como mostra na série, tinham bairros que, assim, os vizinhos de uma rua inteira tiveram que evacuar as casas para que tudo fosse analisado. A prioridade naquele momento era proteger a população e evitar que mais pessoas fossem expostas. Porque além das vítimas humanas, né, os objetos e os lugares também estavam contaminados. Inclusive os animais domésticos e os animais de rua foram sacrificados para evitar a propagação do material radioativo por questão de segurança sanitária. Então, cada ponto precisava ser isolado muito rapidamente e o trabalho era extremamente cuidadoso e demorado. Então, algumas residências que estavam tão contaminadas, elas não conseguiram ser recuperadas. Então, nessas situações, as autoridades tiveram que demolir completamente os imóveis. Não pensa que isso foi rápido não, né, gente? A gente teve 5 episódios ali que passaram correndo, mas na vida real foram meses esse processo de descontaminação. E era essencial para conseguir proteger a cidade. E no final dessa operação foram descartadas 6.000 toneladas de resíduos contaminados que foram coletados durante a limpeza da cidade. Esse material foi colocado em tambores especiais projetados justamente para armazenar substâncias radioativas. E foi aí que surge um novo drama para a cidade e principalmente para o governador, que estava sendo extremamente pressionado pela população para tirar aquele lixo radioativo de Goiânia. Só que as demais cidades de Goiás, por sua vez, não queriam receber esse lixo. E foi aí que surgiu a ideia de mandar 6.000 toneladas de lixo radioativo circulando pelas estradas esburacadas do Brasil, mandar lá para o Pará. E aí que o governador Henrique Santillo, na tentativa de apaziguar o seu lado com o povo goiano, ele tentou despachar esses rejeitos radioativos para a Serra do Cachimbo, que fica no sul do estado do Pará. Só que isso gerou uma mobilização enorme, tanto do governador paraense em exercício, que era o Hélio Gueiros, quanto dos índios caiapós. Os índios eles foram até Brasília, cerca de 100 indígenas foram lá para protestar contra a decisão do governo de depositar rejeitos radioativos lá na Serra do Cachimbo. E foi desse movimento amplo de rejeição que saiu uma famosa frase do governador Hélio Gueiros dizendo que o Pará não é lata de lixo do Brasil, em uma negativa final para a tentativa do Henrique Santillo de despachar 6.000 toneladas de lixo radioativo para a Serra do Cachimbo. Os demais estados também se negaram a receber os rejeitos, até porque ninguém quer receber lixo radioativo. Convenhamos, né, gente? O risco era enorme. E aí foi nessa sinuca de bico que o governador foi aconselhado pela equipe da CNEM de acomodar essas 6.000 toneladas de lixo em Abadia de Goiás, onde o material ele permanece intacto até hoje, ele é monitorado periodicamente para avaliar os riscos, mas está tudo em ordem. E foi justamente desse episódio que surgiram os protocolos federais sobre a gestão de rejeitos, onde ficou estabelecido que cada estado é responsável pelo seu próprio lixo radioativo. E o que era esse lixo radioativo, gente? Basicamente era a vida daquelas pessoas, né? O material eram roupas, entulhos das casas que foram demolidas, os móveis, eletrodomésticos. Então, esse lixo radioativo também continha os animais que foram sacrificados, fotografias, presentes, absolutamente tudo que aquelas pessoas tiveram que deixar para trás. Imagina a sua vida hoje, faz uma reflexão, olha ao seu redor. Se você tiver que sair da sua casa e não pegar mais nada e aquilo se tornar lixo radioativo, imagina a sensação que aquelas pessoas sentiram. Eles não tiveram direito de levar uma fotografia de casa, entendeu? Então, isso
é bem marcante, assim, tem uma cena em relação a essa questão da fotografia que para mim marcou muito também na série. Porque na série, né, a gente vê aquela cena bem marcante no momento que a família do Devair chega no estádio, que a cientista pede para eles tirarem todos os pertences, então eles têm que tirar tudo, né, tudo. Eles vão deixar a roupa, eles vão deixar colar, anel, brinquedo, tudo que tiver com eles naquele momento vai embora. E essa personagem Paula, ela pede para Catarina tirar tudo, inclusive o dinheiro do bolso. E ela também pede para Catarina entregar o anel, e a Catarina rebate, dizendo não é um anel, é uma aliança de casamento. E aquela leitura dessa cena fica muito clara quando você percebe que nada ali tem valor financeiro ou emocional diante da proporção daquela crise. E foi exatamente assim com todas as pessoas. Aquele lixo radioativo eram as roupas, as alianças, os brinquedos, as camas, os animais. Então, assim, o lixo radioativo era a vida daquelas pessoas. E o que eu comentei, que as pessoas saíram sem ter direito nem de pegar uma foto, né, da família como lembrança, isso é retratado na série, porque essa mesma personagem, a cientista Paula, no momento em que está demolindo a casa da Catarina e a Catarina chega para ver a casa sendo derrubada, a Paula entrega para ela uma foto que ela fez um esforço ali para descontaminar. E eu não encontrei informações, né, se essa história procede na vida real, mas de fato a Lourdes das Neves, que é representada pela Catarina, na vida real, em todas as entrevistas, ela sempre mostra uma foto da filha dela, então ela tá sempre com um porta-retrato. Eu já vi uma entrevista dela falando que a única lembrança que ela tem da filha é aquela foto. Só que a trajetória da Catarina na série, ela é bem diferente do que aconteceu na vida real com a Lourdes, tá? Na série, a gente vê que a Catarina não está contaminada, que ela vai para um abrigo, depois ela consegue um emprego. Só que a Lourdes, embora ela não tenha tido um contato direto com o Césio, ela ficou 3 meses isolada com várias outras pessoas. Eles ficaram isolados dentro do prédio da FEBEM e foram acompanhados por médicos. Então, assim, isso não foi retratado, né, na série, mas a vida não foi tão fácil para quem não estava contaminado também. Porque além dos danos físicos, né, o impacto social e emocional foi muito grande. Muitas pessoas que viveram nessas áreas contaminadas sofreram muito preconceito depois do desastre. As pessoas passaram a ter medo de qualquer pessoa que viesse de Goiânia, né? Tinha situações, inclusive, que famílias se recusavam a receber os parentes que vinham de lá. E assim como é mostrado na série, se eu não me engano, no episódio 4, tem um momento que a Catarina ela tá tentando pegar um ônibus para ir para o Rio de Janeiro visitar a filha e o marido. E o ônibus que ela pega, ele é barrado pela Polícia Rodoviária de Minas Gerais, exigindo um atestado de não contaminação. E aconteceram situações semelhantes, assim, em rodoviárias e aeroportos do Brasil na época. Então, as pessoas que estavam, né, se deslocando de Goiânia, elas tinham um grande monitoramento, né, e era bastante constrangedor, porque, aliás, o público de Goiás, no geral, né, era um pouco barrado, né, para poder entrar nos lugares, era exigido um atestado de não contaminação. Há não muito tempo atrás, todos nós passamos por isso na pandemia, porque para entrar nos comércios a gente tinha que ter a temperatura medida, né, não sei se vocês lembram. E isso era uma medida sanitária totalmente correta, porque nós estávamos passando por uma pandemia mundial. Só que no caso de Goiânia, a situação ela já estava controlada, né? As pessoas que eram monitoradas pela Secretaria de Saúde não eram mais um foco de radiação, elas eram monitoradas por questão de saúde delas mesmo, precisava acompanhar, fazer exames regulares, só que isso se tornou um grande preconceito, então as pessoas tinham as suas entradas barradas nos aeroportos, nas rodoviárias, então isso foi além do controle sanitário, se tornou realmente um grande preconceito com o pessoal lá do estado. E, naturalmente, o acidente também trouxe as consequências legais e políticas, né? Porque foram feitas diversas investigações para entender por que um equipamento tão perigoso foi abandonado num terreno. E ficou naquele empurra-empurra, ninguém queria assumir responsabilidade, né? O erro de ter deixado o aparelho para trás, ninguém queria assumir, e as autoridades precisavam entender quem deveria ter garantido a segurança daquele material, né? O caso ele gerou diversos debates importantes sobre a segurança nuclear do país. E justamente depois desse desastre surgiram novas regras para controle de material radioativo e equipamentos utilizados em hospitais passaram a ser monitorados com muito mais rigor. Os procedimentos de segurança, eles também foram reforçados, né, para evitar que algo semelhante acontecesse novamente, porque esse acidente ele mostrou como a falta de controle
pode gerar consequências enormes, né? Mas convenhamos, né, que essas consequências é a população que paga o pato, né, gente? Porque, assim, responsável mesmo parece brincadeira. Os responsáveis, eles foram condenados a uma pena de 3 anos de detenção, né? E, posteriormente, as penas foram convertidas em serviços à comunidade. Na época, foram condenados 5 pessoas do Instituto Goiano de Radiologia apenas, sendo eles um físico chamado Flamarion Barbosa Goulart, que prestava consultoria técnica para o Instituto, e outras 4 pessoas, que foram o Dr. Carlos Figueiredo Bezerril, que era o médico responsável pelo Instituto, e mais 2 médicos, dentre eles a doutora Criseide de Castro Dourado e o doutor Orlando Alves Teixeira. E além da equipe médica, o proprietário do prédio, Maurílio Monteiro, também foi condenado. Só que recentemente, em 2017, o físico Flamarion Barbosa Goulart, que prestava consultoria para o Instituto, ele fez uma afirmação controversa para o Fantástico. Ele disse que a peça de Césio não estava abandonada no Instituto, que ela foi removida de um hospital chamado Araújo Jorge. E essa informação levantou muita polêmica, né? Porque, poxa vida, depois de todos esses anos, ele vem dizer que eles não abandonaram a peça, que entraram, invadiram um hospital e roubaram essa peça de um hospital. Gente, sendo que, assim, na época, a polícia apurou que a cápsula estava lá no instituto, porque os 2 catadores, eles desmontaram, né, aquilo, eles levaram só a parte interior. Então, assim, o casco da peça estava lá. Então, isso estava tudo no inquérito da polícia. Então, os catadores teriam invadido o hospital, levado, depois descartado a cápsula dentro da clínica para forjar. Enfim, essa informação levantou muita polêmica e foi amplamente rebatida pelas vítimas, inclusive por um dos catadores, que cedeu uma entrevista logo na sequência, afirmando que a peça que eles retiraram saiu sem sombra de dúvidas do Instituto Goiano, que estava abandonado. E assim, constava no inquérito as fotos, eles tinham desmontado no local, eles tinham retirado a parte de dentro e tinham deixado o casco da peça lá. Então, a menos que os 2 catadores tivessem invadido esse tal hospital, retirado de lá, desmontado, ido na clínica para descartar o invólucro, não tem muito sentido, né, gente? Bom, mesmo envolvendo uma quantidade pequena de material, o impacto foi enorme, né? E a combinação de desconhecimento, abandono do equipamento e curiosidade humana acabou criando uma situação extremamente perigosa. A história do acidente também ficou marcada como um alerta, né, sobre os perigos da radiação. Muitas pessoas só passaram a entender o que é um material radioativo depois desse acidente. Isso evidenciou, né, para a sociedade, de uma forma geral, que substâncias invisíveis também podem ser extremamente perigosas, né? E o controle sobre esse tipo de material precisa ser muito rigoroso. Com o passar dos anos, a cidade de Goiânia conseguiu se recuperar desse desastre e a maior parte das áreas contaminadas foi limpa e é considerada segura novamente. Só que mesmo assim, a memória do acidente ela continua presente na história da cidade. E o caso ele é estudado até hoje por especialistas de segurança nuclear no mundo inteiro. E assim, na minha opinião, sem dúvida a série ela trouxe novamente o público para revisitar essa tragédia, mesmo que não tenha sido retratado com fidelidade alguns aspectos, a série impulsionou novamente um diálogo coletivo sobre as responsabilidades e principalmente sobre a omissão, né, do governo que mal custeou o tratamento dessas vítimas. Um dos pontos positivos após a estreia da série, por conta dessa repercussão nacional que ela levantou, no próprio mês de março, a Assembleia Legislativa de Goiânia conseguiu aprovar um aumento das pensões especiais que eram concedidas às vítimas do acidente radioativo. Pelo menos assim as coisas andam, né? Porque essas vítimas estão há quase 40 anos sofrendo pela negligência e imprudência de algumas pessoas. Bom, para quem quiser se aprofundar mais nessa história, eu vou deixar mais uma vez a indicação da série Emergência Radioativa, e também vou indicar um outro documentário que tem disponível aqui no YouTube chamado Brilho da Morte. Além desses dois, em 1989 foi feito um filme, se eu não me engano, o filme se chama Pesadelo em Goiânia, Césio 137, o Pesadelo em Goiânia. E vocês encontram esse filme completo para assistir aqui no YouTube também. E, mais uma vez, a indicação dos livros que eu citei no começo do vídeo, que são Sobreviventes do Césio 137, da Carla Lacerda, e o outro que é o Césio 137, um resumo sobre o pesadelo real vivido em Goiânia. Eu vou deixar certinho no box de descrição para vocês. O segundo livro é do Leandro Luiz. Bom, e se você ainda não deu um like no vídeo, por favor, não se esquece, deu muito trabalho para gravar, viu, gente? Terceira vez que eu tô regravando esse vídeo hoje.
Já tô esgotada, deu um monte de perrengue aqui, mas eu consegui gravar para vocês. Então dá um like, né, por favor. Se inscreve também no canal. Assistam a série para quem não assistiu. E falando em série, para quem não conhece a série da Botkiss, que chama Todo Dia Mesma Noite, também tem na Netflix, aproveita para assistir, porque essa semana eu vou soltar um vídeo sobre a Botkiss. Então, quem gostar do tema, né, tiver interesse em assistir o próximo vídeo, já aproveita a maratona outra série também para assistir o vídeo aqui no canal e já tá por dentro de tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!